Olá, meus irmãos, uma ótima noite para você que está aí acompanhando o nosso culto de hoje. Uma boa noite para todo o pessoal da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui na cidade de Santa Branca, a ICBB. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu vou arriscar, tá bom? Eu sou ruim de guardar nome, tá bom? Mas vamos lá. Vou mandar um abraço aqui para o Marcos Fidêncio, né, Marco? Marcão, Deus abençoe. Também para a Ida, para o João de Brito, né, o esposo da Ida. Deus abençoe vocês ricamente. Ao nosso pastor Esdras Moreno, pintor, que está lá em Jacareí, juntamente com a sua esposa, a dona Nilza, suas filhas, né, sua família. Eu acredito que a Cirlei esteja em casa, acompanhando também. Não sei se a Sirlene e o Quintino estão aí, mas se estiverem, Deus abençoe. Se estiverem em suas casas, Deus abençoe a vida de vocês também. A Simone está aqui comigo e não posso me esquecer, tem mais gente aí, me ajuda aí, Simone. Vanderlan e a Fabiana, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Ainda a Silmara, toda a sua família. Quem mais? Eu esqueci. A Cláudia Ardito, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Embora a Cláudia não seja membro aqui na nossa igreja, ela nos ajuda muito. Glória a Deus pela sua vida, Cláudia, que o Senhor continue te abençoando. As nossas crianças, eu não vou lembrar o nome, com certeza, não tem como. Mas eu posso lembrar o nome dos pais, né? A Antônia, todos os filhos da Antônia, Deus abençoe vocês. O Cosme, Deus abençoe a sua vida, Cosme. Foi quem mais? A Cleide, a Alexandra, quem mais? Tá faltando uma mãe aí. Tá faltando a mãe daquele bebê que nós oramos por ele aqui no fundo. Esqueci. A mãe da Ana Clara. Reinaldo Silveira, que não é da nossa igreja, ele está lá em Santos. Reinaldo, Deus abençoe ricamente a sua vida, viu, querido? O Reinaldo é um dos motoristas da Sigma, e a Sigma é quem faz o transporte de todo o material bíblico da Interlink, lá do Porto de Santos até a cidade de São José dos Campos, onde está a missão. Reinaldo, Deus abençoe, porque eu vi que ele deu ali, ó, boa noite, amigo Daniel, Deus abençoe sempre, Deus abençoe a sua vida também. Pois muito bem, estava me esquecendo aqui, eu não sei se ele está acompanhando, mas tem mais gente aí, ó, eu estava sendo injusto, hein? Irmão Walter, o Jeremias, a dona Ruth, ainda tem o irmão João Braga, com certeza ele não está acompanhando, pode ser que esteja, né? Mas eu acredito que não, mas ainda tem o irmão João Braga, o Marcos Fidêncio. Eu quero mandar um alô para o Américo. Américo, Deus abençoe a sua vida. Eu mandei um alô para ele lá no WhatsApp, que nós estaríamos com essa celebração aqui. O Alexandre Correia. Alexandre, Deus abençoe a sua vida. Você está onde, Alexandre? Qual a sua cidade? É que eu estou vendo a sua fotinha, mas está bem pequenininha. Mesmo que eu coloque o óculos, eu não vou conseguir te enxergar. Então só me informa aí qual é a sua cidade para a gente colocar aqui também. Meus queridos, eu disse numa breve chamada que eu fiz num vídeo, agora há pouco, alguns minutos atrás, dizendo que as igrejas aqui na cidade de Santa Branca... Oi, Sirlei, boa noite. As igrejas aqui na cidade de Santa Branca estão retornando hoje às suas atividades na igreja. Nós conversamos aqui e resolvemos voltar às atividades daqui a algumas semanas, daqui a alguns domingos. Então, nós vamos seguir assim. Daqui a alguns domingos, nós retornaremos às atividades da igreja normalmente, de portas abertas, conforme Deus nos dirigir a isso. Não que Deus não tenha dirigido as demais igrejas, com certeza eles fizeram isso também, né? O Senhor fez isso, o Senhor tem dirigido as igrejas. É que nós resolvemos, nós conversamos e decidimos por começar daqui a alguns domingos, não é? Pedindo sempre a Deus que oriente, continue dirigindo, estando à frente das demais igrejas aqui na cidade e em todo o Brasil. O Alexandre Correia, lá de Santos também. Alexandre, Deus abençoe, viu, amado? Deus enriqueça a sua vida. Pois muito bem, nós estamos começando esse culto nesse domingo. Agora são 7. Bom, no meu relógio digital ali está marcando 7h07, 19 horas e 7 minutos. Eu quero orar nesse momento, oficializando esse nosso culto de celebração e adoração a Jesus, nosso Salvador, nosso único Deus verdadeiro. Eu quero pedir que você também aí, onde você estiver, você volte o seu pensamento a Deus, você
ore ao Senhor juntamente comigo. Estava me esquecendo. Olha só, gente. Da Edi, do Paulo e do João Paulo. Deus abençoe ricamente. Conforme se eu me esqueci de alguém, provavelmente eu vou me lembrar. Me perdoe, viu? Mas vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos aqui neste lugar onde o teu povo se reúne para celebrar o nome de Jesus, para cantar louvores, para anunciar a tua palavra e também para aprender sobre a tua palavra. Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos capacite para que possamos levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de salvação, que possamos servir uns aos outros conforme a tua palavra nos orienta e que juntos, como família de Deus, possamos crescer, cada um sendo edificados na pessoa e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, para que, perdoando-nos, nós sejamos crentes, homens, mulheres, jovens e crianças, cada vez mais agradáveis ao Senhor, mais submissos à tua vontade, ao teu querer e à tua santa e bendita palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos que a tua palavra venha encher os nossos corações, venha corrigir os nossos passos, venha corrigir a nossa mente, para que em tudo possamos ser agradáveis a ti. Receba neste momento os nossos cânticos, os cânticos que com muita simplicidade eu irei apresentar ao Senhor como uma forma de agradecimento, de louvor e de exaltação ao nome santo do Senhor, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu oro a Ti neste momento, sendo grato por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, por cada um que tem ajudado e trabalhado aqui, como também por todos os demais irmãos e irmãs dessa cidade de Santa Branca. Que o Senhor mantenha suas mãos sobre cada um deles, fazendo com que o Teu Evangelho prospere nesta cidade. Que ele seja derramado abundantemente sobre a vida das pessoas aqui de Santa Branca. De igual modo, Senhor, eu peço também que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor oriente os nossos governantes para que eles deem ouvidos à Tua palavra, aos conselhos da Tua palavra, e que o Senhor esteja com cada missionário neste momento, com o Maurino lá em Chapada Gaúcha, com o Fábio lá na França e com os demais homens e mulheres que têm se dedicado à pregação e a anunciar a palavra de salvação, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou ler um trecho do Evangelho de Lucas, um trecho da palavra de Deus, e depois que eu cantar um ou dois cânticos, eu quero meditar com os irmãos nessa passagem que trata diretamente com a vida da igreja, com o comportamento da igreja, com a resposta da igreja ao chamado do Senhor Jesus. Eu vou ler Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, os 10 primeiros versículos desse capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A palavra de Deus diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria.
E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Eu quero cantar talvez 2 cânticos agora. Vou pegar o meu violão aqui, está chegando gente aí. E deixa eu só olhar aqui, gente. Quem é que está chegando? Ah, muito bem. Eu sabia que eles não faltariam a essa reunião. As nossas crianças chegaram aqui. Eu vou pedir que vocês se sentem aí, porque eu já estou transmitindo o culto aqui, tá? Simone, se você quiser estar com eles lá, ou aqui, se você quiser ir com eles lá na casa, você que decide. Se quiser ficar com eles aqui também, acha melhor ficar aqui? Então tá bom. Gente, deixa eu só pensar uma coisa aqui, porque o Ezron é um rapaz alto, forte, e ele toca um instrumento comigo aqui. E eu vou pedir pro Ezron vir tocar comigo. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu só me arrumar aqui, gente, que agora eu vou ter que mudar o que eu estava fazendo aqui. Pera lá. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Pera aí, gente. Eu vou ter que... Vou mexer um pouquinho na minha câmera aqui. Ezra, faz favor, vem cá comigo. Eu vou ter que afastar aqui, gente. Isso, pega o carrão aí pra mim. Chegou um ajudante aqui, gente. Agora eu tenho que... Ó, você pode colocar aqui do meu lado, pra você aparecer comigo lá. Tá? Olha o tamanho, olha que meninão alto. Garota, hein? Aí você senta aí. Vamos ver se a gente toca um louvor a Jesus. Eu sabia que eles iam sentir o cheiro da igreja, gente. Agora eu não vou conseguir enxergar aqui a... Deixa eu ver. Vamos lá. Eu ia mexer no volume, porque eu estou sem volume. Ah, peraí, gente. Eu estava tirando meu abafador. Vamos lá. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos mais tua força, para que tentações não venham a nos desviar.
Ficou um tempão sem tocar, gente. A igreja estava fechada, ninguém podia vir, as crianças também não. Mas está afinado, aí você andou tocando nessa casa. Andou tocando panela, quer dizer, porque não tem carrão lá, né? Gente, existe um cântico que completa essa mensagem desse primeiro cântico. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Como eu disse no primeiro vídeo que eu postei, há alguns minutos atrás, anunciando que nós estaríamos aqui, as pessoas precisam de paz. As pessoas estão ansiosas por tranquilidade, por segurança, por poder confiar em notícias, por poder confiar nas pessoas. E a impressão que se tem é que elas não estão encontrando esse porto seguro, essa confiança, porque todos nós precisamos confiar. Isso nos dá tranquilidade, isso dá paz aos nossos corações, à nossa alma. Nós saímos para o trabalho com tranquilidade, nós voltamos para a nossa casa com tranquilidade, nós investimos no futuro com tranquilidade, quando temos confiança. Nós não conseguimos fazer aplicação nenhuma se não confiarmos. Então, nós, crentes em Jesus, nós temos uma palavra que pode mudar toda a situação, seja na cidade onde moramos, no estado onde moramos ou no país onde moramos. E essa palavra está inserida no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Trata-se da pessoa de Jesus. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz como o mundo dá. Isso significa que aquilo que Jesus tem para compartilhar com as pessoas é totalmente diferente do que elas já têm recebido no seu dia a dia. A igreja evangélica, a igreja de Jesus, tem o dever, nós vamos ver daqui a pouquinho, no comentário que eu quero fazer aos irmãos na noite de hoje, a igreja tem o dever, a obrigação de compartilhar o Evangelho de Jesus. Talvez alguém possa ter pensado assim: não, mas eu compartilho o Evangelho por amor. Não é só por amor que nós compartilhamos o Evangelho, não. Nós compartilhamos o Evangelho por dever e obrigação. E eu vou adiantar um pouquinho da mensagem que eu vou compartilhar com você nessa noite. O apóstolo Paulo não disse que compartilhava o Evangelho com as pessoas simplesmente por amor. Ele disse: eu compartilho o Evangelho porque é meu dever, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então existe uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros de compartilhar com as pessoas, queiram elas ou não, aceitem elas ou não, o Evangelho de Jesus. É uma responsabilidade da igreja, é um dever, é uma obrigação da igreja. E é bom que ela faça isso com amor, não apenas para cumprir um serviço ou uma determinação. Não é? Muito bem. Há um outro cântico que eu gosto muito, e o título desse cântico é Amigo de Deus. E a letra desse cântico diz que não existe nada melhor nesse mundo, em nossas vidas, do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz
pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Bem, gente, Deus abençoe. Obrigado, Edson. Deus abençoe você. Muito. Gente. Sem combinar para até. O Senhor Jesus, uma certa vez, criticado pelos seus discípulos, deixa eu voltar à minha posição aqui, com respeito às crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Então não tem como. Não dá para impedir que as crianças venham à presença de Deus, à casa do Senhor. Tá, a Simone está me dizendo aqui que ela vai descer com as crianças para o culto delas, para uma conversa na altura delas. Tá bom, gente? Vamos lá, criançada, vamos lá com a tia Simone e eu vou continuar aqui. Se você quiser levar o outro notebook para eles estarem vendo por lá também, só cuidado com esse cabo aí, gente, né? Tá bom? Queridos, para você que talvez tenha acessado aí e está acompanhando essa transmissão, essa é a Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca, São Paulo. Nós estamos aí a 100 quilômetros de São Paulo, no interior de São Paulo, e Santa Branca é uma cidade muito aconchegante. Eu gosto. Eu me sinto muito bem estando nessa cidade aqui, né? E quem sabe Deus não nos prepara um cantinho para morarmos aqui. Porque se você gosta de um lugar tranquilo, se você gosta de uma cidade com muito verde, com muita água, Santa Branca. Olha que maravilha, que bênção. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui e eu tenho aprendido com isso. Graças a Deus por isso. Eu li na abertura desse culto, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu quero comentar alguma coisa com os irmãos a respeito da responsabilidade que temos como igreja de anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus comissionou a igreja, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Toda a igreja está muito bem informada com respeito ao chamado de Jesus. Todo crente sabe perfeitamente que foi chamado pelo Senhor para o servir. Assim como Jesus, enquanto esteve nesse mundo, no início do seu ministério, saiu e começou a chamar
seus discípulos, ele chamou a igreja. Ele chamou a cada um de nós. Ele anunciou, usando outros discípulos, ele fez com que o evangelho chegasse até nós e nos revelasse quem éramos, a situação em que nos encontrávamos e quem era Deus e o que Deus pensava a nosso respeito. O evangelho de Jesus, pela ação do Espírito Santo, tratou de nos mostrar na revelação da sua palavra a nossa situação. E que terrível era a nossa situação diante de Deus. Éramos devedores, tínhamos uma dívida que não tínhamos condição alguma de pagar, de quitar, e entendemos pela palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo que Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Paulo deu esse testemunho. O Senhor Jesus assumiu a dívida, pagou a dívida, e a cédula que era contrária a nós foi quitada por Jesus na cruz do Calvário. E o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor nos presenteou, mudou a situação do nosso caminho, a nossa direção. Nós caminhávamos distantes de Deus, longe do aprisco das ovelhas do Senhor Jesus, como Ele assim nos chama, amorosamente. E como Ele é o nosso bom pastor, o nosso sumo pastor, Ele pode nos chamar de suas ovelhas, porque verdadeiramente todo crente pertence a Jesus. Eu pertenço a Jesus e você também. Essa é a grande verdade. Essa é uma das grandes bênçãos celestiais que caíram sobre as nossas vidas através do trabalho que fez o Senhor Jesus. Meus irmãos, na noite de hoje, nessa oportunidade, eu vou tratar de um assunto que eu sei que a igreja está envolvida. Eu sei que a igreja tem se ocupado. Porém, é necessário que nós olhemos com mais cuidado para essa situação, para esse compromisso, para essa aliança, para esse dever, para essa obrigação da igreja, que é a pregação, o anúncio do Evangelho da paz, as boas novas de salvação. Eu vou fazer essa pergunta mais adiante um pouco, quando eu começar a entrar no texto de hoje, mas é bom que eu já faça essa pergunta a você no início dessa minha conversa com você, dessa minha mensagem, dessa simples pregação. Você tem compartilhado o Evangelho de Jesus com as pessoas? Daniel, você tem compartilhado o Evangelho de Jesus com as pessoas? Talvez a nossa resposta seja assim: eu compartilho o Evangelho aproveitando todas as oportunidades. Inclusive, se você acessar o meu Facebook, você vai ver muitas postagens falando de Jesus às pessoas. Talvez você diga: eu compartilho Jesus através do WhatsApp, através das redes sociais. Meus irmãos, é verdade que a palavra de Deus nos diz que nós temos que aproveitar todas as oportunidades, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus. É verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que temos muitas oportunidades que deixamos escapar na nossa conversa frente a frente, a nossa conversa pessoal com muitas pessoas no nosso dia a dia. Talvez você trabalhe dentro de um escritório, dentro de uma empresa, talvez o número de funcionários seja reduzido e você não tenha muito contato com várias pessoas durante o seu dia a dia. Mas nós não podemos nos esquecer que mesmo que trabalhemos num local com poucas pessoas, nós conversamos com elas,
o dia todo. E nessas conversas, se muitas ou poucas que temos, nós precisamos lembrar a essas pessoas quem é Jesus, quem é Deus, qual o plano de Deus para a vida das pessoas. E talvez você me diga, se eu fizer isso, eu serei um companheiro de trabalho muito chato. Não, você não será. Você não será. Primeiro, porque você não irá tomar o tempo das pessoas atrapalhando os seus afazeres. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Mas a verdade é que nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão cheias de incertezas, estão insatisfeitas, muitas pessoas estão com medo, algumas estão em pânico pela situação em que o país e o mundo se encontram. E é justamente por causa disso que nós temos hoje muitas oportunidades de simplesmente dizer: Deus está no controle de todas as coisas. E está. Deus continua e sempre estará no controle de todas as coisas. Então nós não podemos, como igreja, perder oportunidade. Você não precisa pregar para o seu companheiro de trabalho, para a sua amiga de trabalho. Mas você pode aproveitar todas as oportunidades. Veja, não é pelo muito falar que nós vamos levar alguém a Jesus. Aliás, não é nem pelo falar. Mas não é por gastarmos muitas palavras com uma pessoa que nós a levaremos a Jesus. Basta uma palavra, lembra? E o meu servo viverá. Foi o que aquele homem disse a Jesus. E eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, basta uma palavra sua e o Senhor Jesus pode usar essa oportunidade e transformar o coração de uma pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes e vai até no íntimo da alma do ser humano, da mente do ser humano. Então não tenha medo de compartilhar sequer uma só palavra nas oportunidades que você tem ou possa ter no seu dia a dia. Porque nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Eu e você fomos chamados para essa finalidade, para esse fim. Eu e você precisamos ter em mente que somos missionários. Não somos apenas crentes em Jesus. Nós não somos pessoas que apenas cremos em Deus. Não. Nós somos pessoas que o servimos. Nós somos pessoas que trabalhamos para Ele. Nós somos missionários. Foi para isso que Ele nos chamou. O Senhor Jesus não me chamou para tocar um violão aqui na igreja, para tocar qualquer outro instrumento, ou para cantar louvores somente. Jesus me chamou para ser um missionário. Essa é a realidade da igreja e deve ser a realidade da igreja. Nós estamos trabalhando assim, nós nos vemos assim, nós temos coragem de responder a uma pergunta: o que você faz na igreja? Nós temos coragem de dizer: eu sou um missionário. Ou simplesmente: eu sou membro daquela igreja, eu toco violão. Hoje é um status para muita gente ser músico numa determinada igreja, sabia? Mas o Senhor Jesus não nos chamou exclusivamente para isso. O Senhor Jesus nos chamou para que proclamemos as virtudes de Deus e anunciemos às pessoas o porquê fomos chamados pelo Senhor. E por que Deus tem interesse em que as demais pessoas venham a Ele, recebam a Jesus e se tornem também homens, mulheres, jovens e crianças que servem a Deus, que servem a Jesus. Meus irmãos, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Irmãos, veja que interessante. Lucas, capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele. De quem?
de Jesus. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Você já imaginou que interessante? O Senhor Jesus começa a falar e as pessoas começam a se aproximar. Ele começava a anunciar sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Jesus, e as pessoas se sentiam tocadas, elas eram motivadas. Não era a música, gente, que atraía as pessoas para ouvirem as palavras de Jesus. Não era a música, não era o espetáculo, eram as palavras, era o evangelho que atraía as pessoas, porque há poder no evangelho. E as pessoas se aproximavam. Aquelas palavras tocavam o coração delas, a mente delas. E elas percebiam que naquelas palavras havia algo de diferente. Querido, quando eu prego a palavra de Deus, as pessoas se sentem tocadas. Quando você prega a palavra de Deus, as pessoas se sentem tocadas, atraídas. Uau, eu preciso me aproximar, dá licença, eu preciso me aproximar daquele homem, daquela mulher, porque o que ele está falando me interessa. Toca profundamente o meu coração. Queridos, eu preciso lhe dizer uma coisa com muita sinceridade, com humildade e temor. Se quando eu prego a palavra de Deus, as pessoas não são tocadas, eu preciso rever os meus conceitos. Porque eu fui chamado para anunciar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. De um modo ou de outro, as pessoas precisam serem tocadas. Elas não podem se sentir insignificantes. Legal a palavra. A palavra de Deus nunca é legal. A palavra de Deus conserta a nossa vida. Ela nos incomoda, porque ela nos repreende, ela nos endireita. É para isso que pregamos a palavra de Deus. Mas, queridos, é tão interessante quando Jesus começa a pregar, a falar com as pessoas, e elas vão se aproximando, elas vão se juntando, elas vão se achegando. Eu quero ouvir o que ele tem para falar. Eu já ouvi dizer que esse homem fala maravilhosamente bem. Mas acontece que quando essas pessoas se aproximam, os fariseus e os escribas começam a criticar Jesus, começam a falar mal dele. As pessoas que estavam sedentas de ouvir a Jesus se aproximam. E também os fariseus e os escribas. Só que esses dois grupos se aproximam com sentimentos diferentes, com interesses diferentes, com necessidades diferentes. Os fariseus, ao perceberem que aquelas pessoas estão se aproximando, começam a criticar a Jesus. Começam a falar mal dele para aquelas pessoas e para o próprio Jesus. E os fariseus dizem assim: este homem que vocês estão ouvindo aí, esse homem recebe pecadores. Esse homem aí recebe pessoas impuras e come com eles, se assenta na roda em que eles formam. Ele se aproxima também dessas pessoas. Meus irmãos, não é estranho esse comportamento? Principalmente
de homens conhecedores da lei. Não é estranho isso? No mínimo. Aqueles homens, os fariseus, estudavam a palavra de Deus todos os dias e eles sabiam o interesse de Deus na vida das pessoas. Os fariseus eram uma pedra na sandália de Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam também. Eles sabiam tudo o que Jesus falava. Eles sabiam tudo o que Jesus fazia. Jesus não fazia nada de mal para as pessoas. Mesmo assim, os fariseus, os saduceus, os escribas, procuravam encontrar alguma coisa para falarem mal do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esses homens diziam: ele recebe pecadores e come com eles. E aí então Jesus começou a contar algumas parábolas. A da ovelha. Um homem tinha 100 ovelhas. Uma ovelha, por alguma razão, saiu do aprisco e se perdeu. E esse homem fechou as suas 99, colocou-as dentro do cercado e foi em busca da ovelha que se perdeu. E o interessante é que quando ele a encontra, ele a coloca sobre os seus ombros e volta para casa radiante, feliz da vida, tão feliz que ele reúne os seus amigos em casa. Venham festejar comigo, porque a ovelha que estava perdida eu a encontrei de novo. Meu irmão, minha irmã, quando este homem encontra essa ovelha que se desgarrou, que fugiu, que abandonou, que arriscou a própria vida longe dos cuidados do pastor, ele não a conduz de volta para a sua casa aos trancos e barrancos, chutando a ovelha. Ele não faz isso. O Senhor Jesus diz que ele toma aquela ovelha nos seus braços e a coloca sobre os seus ombros. Ovelha é um animal pesado, mas mesmo assim ele a coloca sobre os seus ombros, dizendo a ela: eu não quero que você se canse ao retornar para casa. Você já está ferida demais pelo risco que correu. Mas eu quero conduzi-la de volta ao aprisco das ovelhas, em segurança, em paz, com muita tranquilidade. Meu querido, essa é uma das responsabilidades da igreja quando ela anuncia o Evangelho. O Senhor Jesus poderia ter um belo e formoso escritório no templo, sabia? O templo tinha várias repartições, vários departamentos, várias salas. O Senhor Jesus poderia pedir ali uma sala, alugar uma sala, dar treinamento aos seus discípulos e dizer: olha, enquanto vocês saem aí pelos vilarejos, pelas ruas, eu vou ficar aqui orando ao Pai, buscando orientação, né? E vocês vão semear o meu evangelho. Ele não fez isso. Poderia. Mas o Senhor Jesus caminha lado a lado com os seus discípulos, anunciando o evangelho de salvação, o evangelho do reino. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Meus irmãos, apesar de estarmos diante de tantas incertezas e vivermos momentos incertos, apesar do nosso país e até mesmo o mundo estarem recebendo notícia após notícia que não nos oferecem
solução imediata, nem tranquilidade diante do atual desafio que enfrentamos. Uma quantidade muito numerosa de pessoas se mantém ainda confiante e cheia de esperança de que, ainda que tudo possa falhar, Deus não falhará. Mesmo diante das situações que vivemos, dos apertos que estamos enfrentando, Deus não falhará jamais. Pessoas de todos os cantos do mundo, que inspiradas, motivadas, fortalecidas e guiadas por Deus, que a chamou, ainda que humildemente, e na maioria das vezes sem recursos financeiros até, proclamam por todos os cantos fé no Deus invisível. E testemunham corajosamente que podem falar com esse Deus e que Ele as ouve e as responde. Essa multidão é a igreja de Jesus espalhada por todos os cantos desse mundo. Sobre os nossos ombros, sobre a igreja de Cristo, o Senhor confiou a mais nobre das missões, chamada de a Grande Comissão. A Grande Comissão, a qual vemos registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Nessa passagem de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20, lemos o seguinte: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ao falar aos crentes que viviam na cidade de Roma, fez citação das palavras do profeta Isaías. Isaías, em seu capítulo 52, disse algo extraordinário com respeito àqueles que anunciam a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja que estava na cidade de Roma, faz citação das palavras do profeta Isaías. No capítulo 52, o profeta Isaías disse: Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, verso 15, cita essa passagem. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Queridos, são tantas as notícias, como eu disse, são tantas as notícias no nosso dia a dia, e a maioria delas não trazem, não comunicam paz ao coração das pessoas. As notícias que nós temos compartilhado comunicam? O tempo que nós temos em conversar com as pessoas, nós aproveitamos esse tempo para comunicarmos o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, porque a palavra de Deus diz que os pés daqueles que anunciam boas novas são formosos. O caminhar, a caminhada desse povo é formosa. Produz alegria, porque anuncia paz, salvação. Como é maravilhoso quando temos boas notícias para compartilhar com as pessoas.
Ou será que no nosso dia a dia nós temos tão somente reclamado da situação? Será que no nosso dia a dia nós temos nos ocupado mais em reclamar do governo do que compartilhar o evangelho da paz? Porque se o povo precisa de paz, e precisa, esta paz só será possível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja, termos boa notícia nos lábios para compartilhar com as pessoas. Eu me lembro, meus irmãos e irmãs, que há alguns anos atrás eu passei por uma cirurgia bastante delicada. E após a cirurgia eu retornei ao médico um tanto que ansioso para saber o que ele tinha para me dizer. Eu já sabia qual era a situação, obviamente, né? Eu fiz a cirurgia, eu sabia o porquê estava nessa situação, mas eu precisava agora de notícias com respeito ao resultado. E eu me lembro muito bem que eu cheguei ao consultório, né? Aguardei o médico me chamar e, de repente, assim que saiu uma pessoa de dentro da sua sala, eu ouvi ele dizer: Daniel. E eu me levantei, cheguei até a porta, entrei, ele me chamou, me convidou para entrar, sente-se, eu me sentei, e ele olhou para mim e disse assim: tenho boas notícias para você. Meus irmãos, as palavras daquele médico me fizeram chorar naquele dia, porque ele tinha boa notícia para me dar. Eu pergunto a você, você tem boas notícias para compartilhar com as pessoas ao seu redor? Você tem a melhor notícia para compartilhar com as pessoas? Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. As boas novas do Evangelho de Jesus encontraram lugar em seu coração, em sua vida? Se a sua resposta foi positiva, então é preciso que eu lhe faça uma outra pergunta. Você tem compartilhado essas mesmas boas novas com as pessoas? Daniel, você tem compartilhado essas boas novas com as pessoas? Porque, convenhamos, irmãos e irmãs, servo bom e fiel é aquele que, mesmo tendo recebido apenas um talento, não o esconde, não o nega, não o enterra, mas de um só talento faz bom negócio a fim de adquirir outros talentos, mas com maior interesse, apresentá-los ao seu Senhor. A igreja de Jesus, meus irmãos, não é um condomínio de casas onde moram boas, educadas e ricas famílias, mas um aprisco seguro onde, pelo trabalho da própria igreja, muitas outras ovelhas perdidas são alcançadas e trazidas para que possam receber todos os cuidados necessários para que suas feridas possam serem tratadas, seus corações desanimados possam receber bálsamo de alegria e, por intermédio da ministração do Evangelho, possam receber o pão vivo que desceu do céu, a saber, Cristo. Isso é a igreja. A igreja não é um lugar para pessoas privilegiadas. Somos sim privilegiados por Jesus, depois que recebemos dele a graça da salvação. Ao lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é muito fácil
de esquecermos o contexto desse capítulo, especialmente porque nesse capítulo encontramos uma das mais conhecidas e famosas parábolas contadas por Jesus, a do filho pródigo, a da ovelha perdida, a da dracma perdida. O capítulo 15 de Lucas começa com os fariseus e os escribas criticando o Senhor Jesus por comer com publicanos e pecadores. Nos versículos 2, como lemos, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Esses dois grupos, fariseus e escribas, eram possuidores do conhecimento em relação a Deus, à lei de Deus. Eles as conheciam, gente. Os fariseus eram mestres na lei, no conhecimento da lei. Eram estudiosos e se dedicavam a repreender pessoas, de preferência publicamente. Os fariseus amavam serem elogiados e reconhecidos como santos. Porém, o Senhor Jesus os considerava raça de víboras. Embora aqueles homens conhecessem a lei e estudassem a lei, Jesus os considerava raça de víboras. João Batista e também o Senhor Jesus foram as pessoas que fizeram uso dessa expressão no Novo Testamento. João Batista, por exemplo, certamente conhecia muito bem o assunto de víboras, de serpentes, porque vivia no deserto. E no deserto era muito comum encontrarem esses animais. O Evangelho de Jesus é uma palavra de transformação, de mudança. Verdadeiramente é boas novas de salvação ao perdido, ao que não tem paz, ao que está aflito, ao necessitado. Meus irmãos, sabe por quê? Em diversas passagens dos evangelhos, encontramos o Senhor Jesus na companhia e sentado à mesa com pessoas as quais a sociedade daquela época menosprezava e muitas vezes humilhava. Porque quando o Senhor Jesus se sentava à mesa com pecadores, ele não estava tão somente comendo e bebendo com eles, mas sobretudo estava compartilhando com aquelas pessoas o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos, como igreja, nos envolvermos com as pessoas. Nós precisamos nos envolvermos com as pessoas. Esse comportamento de Jesus, indiscutivelmente, tem faltado em nosso meio hoje. Não foi sem propósito que, ao escrever aos Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus se envolvia com as pessoas. Jesus estava presente com as pessoas. Assim como os discípulos de Jesus, como igreja de Deus, não podemos nos deixar iludir, irmãos, com a sofisticação do prédio onde nós nos reunimos semanalmente. Vocês se lembram? Mateus capítulo 24, que quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos chamaram a sua atenção para que ele observasse como era bonito aquele prédio. O Senhor Jesus não valorizou aquilo. E nós, como discípulos de Jesus, devemos tomar todo o cuidado para não atrairmos as pessoas
para admirarem o nosso prédio. Vai lá na minha igreja, você vai ouvir. Olha, o grupo de louvor da minha igreja não tem igual. Olha, tem um rapaz que canta lá na nossa igreja, é um anjo que desceu do céu para cantar na nossa igreja. Olha, complicado isso, gente. Não é isso que deve atrair as pessoas para perto de Jesus. É o Evangelho. É a palavra transformadora do Senhor. As pessoas precisam do Evangelho. De música, elas já estão cheias. Nós precisamos ter o compromisso de anunciarmos o Evangelho. O propósito de Deus revelado em Jesus foi sempre o de inserir na vida das pessoas e não investir numa propriedade comprada por elas. O interesse do Senhor era transformar a vida das pessoas e não uma propriedade. A comunidade cristã, preste atenção, a comunidade cristã na qual você, sua família, creio que sua família possa também estar, provavelmente a sua família possa estar inserida, essa comunidade, ela investe mais na vida das pessoas ou no prédio onde vocês se reúnem? Deve ser e precisa ser na vida das pessoas. Nós somos chamados por Jesus para anunciarmos a sua palavra, o seu evangelho às pessoas. Nós devemos sempre nos lembrarmos do que o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 8. Timóteo, por isso, lembre-se sempre, se você tem o que comer e com que se vestir, esteja com isso satisfeito. E Timóteo compartilhou isso com a igreja. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Nesse tipo de vida apresentado pelo apóstolo Paulo, a sofisticação é algo descartável porque não encontra lugar. Diariamente, hora após hora, as notícias que chegam não refrigeram as nossas almas. Não traz tranquilidade ao coração das pessoas. Não comunica paz. Muito pelo contrário. Notícias e mais notícias. E as pessoas continuam desacreditando nos veículos de comunicação e naqueles que fazem uso deles. E isso é terrível. Longe de querer ser pessimista, mas se o mundo no qual vivemos se tornar um paraíso, o lugar ideal para se viver, até mesmo nós que esperamos a vinda do Senhor Jesus ou a volta do Senhor Jesus, jamais desejaremos sair daqui. O mundo é amparado por Deus. O mundo está sob o cuidado de Deus. O mundo está sob o controle do Senhor. Mas jamais Deus fará com que esse mundo seja o melhor lugar para a humanidade viver. Porque em sua palavra é exatamente essa verdade que encontramos. Irmãos, Deus controla o mundo, Deus cuida desse mundo, mas esse não é o lugar ideal para vivermos. Porque Deus não deseja isso para nós. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 1 a 10, ao escrever aos crentes que viviam na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, essa região compreendia naquela época a Ásia Menor, e hoje é chamada de Anatólia e pertence à Turquia. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola a esses crentes,
Ele escreveu algo muito sério à igreja. Ele disse: meus queridos amigos. Pedro escreveu e disse: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Portanto, fazendo com que vocês se lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Pedro continua dizendo a eles também que primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses homens, Pedro escreveu à igreja dizendo que esses homens surgiriam para zombar da promessa feita por Jesus que voltaria. E Pedro continuou dizendo: esses homens zombadores se esquecem do propósito que há muito tempo, de que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Irmãos, ao dizer isso para a igreja, o apóstolo Pedro estava despertando na mente daquela gente que o anúncio do Evangelho é urgente, porque Deus há de julgar este mundo. Deus irá tratar com esse mundo. Hoje, 2000 anos depois de Pedro ter escrito esta carta e enviado à igreja, hoje nós temos o compromisso de comunicarmos o Evangelho. Não podemos simplesmente nos reunirmos para cantar, para celebrar, para nos alegrarmos, porque o Evangelho precisa ser anunciado. É preciso, meus irmãos e irmãs, que olhemos com mais cuidado para um detalhe muito importante e que diz respeito à pregação do Evangelho de Cristo hoje em dia. Se os irmãos prestarem atenção, chegarão à conclusão de que fala-se muito dentro das igrejas sobre diversos assuntos. Pregadores estão prontos e muito bem preparados para todo tipo de assunto que varia desde formação curricular, profissional, a, por exemplo, namoro, casamento, família, divórcio, qualificação ministerial. Fala-se sobre política, sobre finanças, fala-se sobre depressão, sobre muitas outras coisas. Mas um assunto não tem encontrado prioridade nas mensagens e pregações pelas igrejas afora por esse nosso Brasil: a volta de Jesus. Nós precisamos anunciar isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, parece não dar ibope às pregações do nosso século. Assim como João Batista pregava, a igreja de Jesus tem a mais importante
a responsabilidade de dar a grande notícia para as pessoas. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois Jesus é o único caminho, única verdade e vida. E Ele está às portas. O Senhor voltará como prometeu, embora muitos não acreditem. Meus irmãos, há alguns anos atrás, eu já estou finalizando essa palavra com os irmãos. Há alguns anos atrás, era quase impossível alguém sair às ruas numa tarde de domingo e não encontrar um grupo de crentes em alguma esquina ou debaixo da sombra de uma árvore pregando o Evangelho de Jesus. Há alguns anos atrás, eu não pretendo ser saudosista, mas alguns anos atrás, a paixão missionária, o amor missionário, o apelo missionário dentro das igrejas era indiscutivelmente muito maior do que vemos hoje. O mais interessante era que não apenas os jovens iam às ruas para, por exemplo, entregar os folhetos evangelísticos. Não apenas os mais adultos, integrantes da banda de música ou do coral da igreja, se dispunham a participarem do chamado culto ao ar livre, mas, sobretudo, o próprio pastor da igreja se empenhava em estar presente para essa ação missionária. Meus queridos, o fervor missionário, o investimento missionário, a dedicação, o empenho e a própria ocupação com o trabalho missionário é mais que simplesmente a organização de uma conferência missionária, por mais bonita e interessante que possa ser. Pode parecer estranho e sem fundamento, mas o Senhor Jesus não nos chamou para que construíssemos templos magníficos e nem muito menos para que criássemos departamentos e mais departamentos dentro de nossas igrejas. O Senhor Jesus jamais se preocuparia em fazer com que o departamento musical, por exemplo, de uma igreja se alinhasse ao profissionalismo, como vemos hoje em dia pelas igrejas em quase todo o mundo, pelo mundo afora. Meus irmãos, posso contrariar até mesmo você que está me acompanhando, mas a ênfase no profissionalismo cristão visa tão somente um número a mais de pessoas e uma arrecadação maior de recursos financeiros, que, pasmem, não tem sua visão no trabalho missionário. Você pode dizer, será, Daniel? Basta você olhar para o missionário no campo e veja os recursos que ele tem. Olhe para homens e mulheres que estão no campo missionário trabalhando e diga para mim se eles têm recursos para investir aonde estão. Os nossos missionários brasileiros vivem quase a pedir esmolas, porque o investimento que é feito sobre eles é pequeno demais, é pouco demais. Eu não estou brincando, irmãos, eu trabalho numa agência missionária, eu sei o que estou falando aos irmãos. Não estou sendo pessimista, estou apenas dizendo a verdade aos irmãos, que como igreja de Jesus, nós precisamos olhar para o trabalho missionário. É preciso, como igreja de Cristo, que saibamos qual o nosso dever como crentes em relação ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos faz enxergar que a razão de estarmos aqui é para anunciarmos a Cristo Jesus. É para anunciarmos o caráter de Deus, o objetivo de Deus. Irmãos, vejam que coisa interessante. Há alguns anos atrás, enquanto eu estudava uma matéria sobre o trabalho missionário da igreja, encontrei uma informação que me abriu os olhos.
Enquanto eu lia aquela matéria, eu cheguei a algumas informações muito importantes. Foram importantes para mim e creio que será importante essa informação para você também. Michael Green, ou Mitchell Green, escritor, evangelista, teólogo e apologista, nascido em 1930, faleceu ano passado, no dia 6 de fevereiro, aos 89 anos de idade. Esse homem, Mitchell Green, ou Michael Green, serviu a Cristo como sacerdote anglicano e como professor de evangelismo em uma das mais importantes universidades do Canadá. E foi também responsável pela área de evangelismo e apologética em Oxford. Um homem muito importante. Esse homem demonstrou seu amor pelo trabalho missionário e pela defesa do evangelho. Ficou conhecido por levar o evangelho ao contexto universitário e foi autor de mais de 50 livros. Um homem notável, preocupado em compartilhar o evangelho de Jesus. Porém, esse homem, dedicado à causa do evangelho, disse, e isso é muito preocupante, esse homem disse: a grande maioria dos teólogos não gostam de evangelismo e a grande maioria dos evangelistas não gostam de teologia. Vou repetir. Michael Green, entre as suas obras literárias, disse: a grande maioria dos teólogos não gostam de evangelismo e a grande maioria dos evangelistas não gostam de teologia. Isso é um problema. Infelizmente, nós não podemos discordar das palavras desse homem. Infelizmente, a Igreja de Cristo precisa, primeiramente, se empenhar, se dedicar, se esforçar e investir seus recursos, principalmente o financeiro, naquilo que chamamos de ação missionária. As conferências missionárias pelo Brasil afora têm servido, em sua esmagadora maioria, tão somente para acariciar egos pastorais. É muito bonito quando vemos uma conferência missionária. Mas, irmãos, nós temos que estar no campo. E para estarmos no campo como igreja, nós não precisamos sair da nossa cidade. Podemos ser missionários aqui mesmo. Eu quero terminar essa palavra lendo 1 Pedro capítulo 2, dos versículos 9 ao 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 ao 10, que diz assim: mas vocês são a raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Meus irmãos, meu desejo é que Deus abençoe você ricamente, que o Senhor derrame sobre a sua vida as bênçãos que tanto necessitamos, que a graça do Senhor Jesus seja também derramada sobre as nossas vidas, e que a palavra de Deus verdadeiramente encontre lugar nos nossos corações e que nos encha, transborde os nossos corações e nos leve a realizarmos aquilo que o Senhor Jesus realizou nesse mundo. Eu estou terminando, mas eu quero, antes de orar, eu quero
mostrar para você um pedacinho da nossa igreja. Um pedacinho. Que chegou aqui hoje, assim de surpresa. Né, Simone? Chegaram aqui de surpresa. Então eu vou virar aqui, ó, para vocês conhecerem um pedacinho da nossa igreja aqui em Santa Branca. Vocês estão no Facebook agora. Essas crianças são maravilhosas, ó. Essas crianças são maravilhosas. E a nossa igreja passou a amar essas crianças. Elas fazem parte da nossa família. E adolescentes também. O Everson não é criança mais. Nem o Micael. Eles já são adolescentes. Já estão indo aí para jovens. Daqui a pouco vão estar tocando aqui na igreja. O Ezra, tá ali o Ezra. Levanta a mão, Ezra. Olha lá o Ezra. Está tocando já. Está tocando o carrão comigo aí. Glória a Deus por isso. Ore pela nossa igreja. Ore pela Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Ore pelo nosso pastor, pastor Esdras Moreno Pintor, para que Deus esteja com ele, fortalecendo a sua saúde, dando ânimo. O nosso pastor é um homem muito alegre, graças a Deus por isso. E também ore por todos os nossos irmãos na igreja. Ore pelas igrejas em Santa Branca. Ore pelas igrejas no Brasil, para que possamos servir a Jesus com alegria, com dedicação, que possamos nos entregar ainda mais. Eu tenho descoberto algo maravilhoso, eu e a minha esposa. Quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós investimos em Jesus, mais Ele investe na nossa vida. Porque é isso, a sua palavra diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de alguns dias o verás. Foi Jesus quem disse isso, e a sua palavra não vai cair jamais. Invista na obra missionária, invista na vida de pessoas, invista na vida de crianças, porque é o futuro da igreja, embora eles já estejam somando com a igreja. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu vou orar e após orar, esse nosso culto estará terminado. E sempre pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de nos reunirmos outras vezes. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Senhor Deus, eu agradeço a Ti a oportunidade que tivemos nessa noite de fazermos uso da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela Tua igreja, pelas crianças, pelos adolescentes. Que possamos continuar Te servindo. Derrama abundantemente o Evangelho de Jesus sobre a cidade de Santa Branca e sobre todas as cidades nesse Brasil. Derrama a Tua graça, autoridade e poder sobre aqueles homens e mulheres que estão empenhados na obra missionária, sobre aqueles que estão à frente da igreja, conduzindo o Teu povo. Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença, que possamos crescer, que possamos ser edificados. Põe as Tuas mãos sobre o Brasil e sobre o mundo e livra-nos dessa situação em que estamos vivendo. Abre as Tuas igrejas, Senhor, para que o povo celebre com alegria, para que vidas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Assim eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até a nossa próxima reunião, se Deus assim nos permitir.